Olá, que bom estar de volta e ter vocês conosco novamente. É sempre um prazer estar aqui. E hoje nós estamos com a participação mais que especial da professora que é coordenadora desse projeto, Bárbara Sabota. Oi, Bárbara. Oi, Wilker, que bom estar aqui com você, principalmente para a gente discutir com o nosso querido amigo Marco Túlio. Vai ser incrível essa discussão hoje, eu tenho certeza. Tomara que todos vocês gostem e apreciem muito. Estamos também com um convidado mais que especial, professor Marco Túlio, que já esteve conosco. Oi, Marco. Oi, Wilker. Oi, Bárbara. Prazer estar aqui de novo com vocês. Parece que foi ontem essa participação e a gente está aqui dialogando de novo. E eu fico muito feliz. Mais uma vez, eu agradeço. Gostaria, de começar a conversa agradecendo vocês pela oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser mais uma conversa cheia de aprendizagem, de deslocamento e de afeto, né? Que é ainda o que a gente mais precisa para construir reflexões que sejam produtivas para a nossa vida. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Para início de conversa, que tal a gente pensar no texto como um ponto de partida para tantos outros deslocamentos que nós podemos ter nesse diálogo? Bora mesclar! E aí, bora mesclar? Marco, recentemente você publicou, juntamente com a professora Rosane Pessoa, um belíssimo artigo intitulado Resistindo na Boca da Noite, um Gosto de Sol, Pedagogia da Pergunta como Resistência Democrática na Educação Linguística, e é um texto poderoso, insurgente, muito provocativo. E nesse artigo vocês traçam discussões sobre o atual contexto político brasileiro, sobre a conjuntura da BNCC nesse contexto de obscuridade, se trabalhar com questões relacionadas a gênero, sexualidade nas escolas nesse momento. Lá vocês mencionam que passaram a entender que, abre aspas, aliada a outras materialidades, a linguagem possui um papel fundamental na construção de cenários mais igualitários e democráticos, bem como na produção de significados múltiplos e alternativos com a educação linguística para a vida social. Fecha aspas. E vocês seguem dizendo que, por um momento, esse trabalho pareceu legítimo, pois começaram a problematizar a desigualdade de todos os tipos em seus estudos e práticas, e nada parecia mais sensato e urgente do que trabalhar com as possibilidades diversas de ser, saber e viver, e lutar para que elas fossem reconhecidas. Eu acho que a gente vai precisar falar muito sobre esse texto e o que ele representa, em que período ele foi escrito e o que ele marca para a gente. Então, obrigada pelo texto. Imagina. Foi uma parceria outra parceria dolorida, né? É uma reflexão que a gente estende a partir desse ensaio que eu fiz em 2020. É como se a gente pegasse essa ideia e transformasse para dentro da sala de aula de fato, né? Então, o que eu quis dizer no ensaio de 2020? A gente precisa desestabilizar a construção discursiva desses tempos sombrios. E como que a gente faz isso? Primeiro, entendendo que é uma fabricação sociodiscursiva, e segundo, reconhecendo os binarismos e as limitações que eles nos impõem, né? E eu acho que ali no texto com a Rosane, o que a gente procura fazer é justamente isso, né? É balançar certezas antidemocráticas, vamos dizer assim, em tempos de antidemocracia, mas através de uma pedagogia que seja democrática, que é onde a gente traz a pergunta e que, assim, de uma forma intuitiva, claro que eu não sabia elaborar isso, né? Praxeologicamente, mas de forma muito intuitiva eu sempre fiz, sabe? Eu sempre achei que fazer perguntas era uma forma de desestabilizar. Então, uma pessoa que vem e diz, por exemplo, porque a minha liberdade de expressão, fala, ferir o outro é sua liberdade de expressão? Sabe, eu acho que essa pergunta, muito simples, ela pode causar fissuras, né? Ainda que a pessoa não responda, ela né, não dê continuidade à reflexão, ela não deixa de causar uma ruptura, né? Porque a pessoa faz um comentário racista, né, com outra pessoa. Essa pessoa se sente ferida, né? A pessoa que fez o comentário chama-se a atenção dela e ela diz a liberdade de expressão. Poxa, mas um outro ser humano ficou ferido. E aí? A liberdade de expressão ela não tem limite, né? Eu acho que as perguntas elas são caminhos muito produtivos, mas para isso a gente precisa refletir, né, sobre o tempo, ver como que essas coisas estão acontecendo, né, se aprofundar em conhecimentos populares e também acadêmicos, né, que explicam essas questões, para que a gente tenha, de certa forma, repertórios para fazer essas perguntas, né? E eu sempre gosto muito
E eu acho que a pesquisadora, né, que é a Zezé, que a gente trabalha com a prática dela ali, que ela apresenta na dissertação de mestrado, eu acho que ela faz isso muito bem, que é fazer as perguntas, né? E também fazer a pergunta de um aluno para o outro. Então, fulano, Mariana, você concorda com a Carla? Carla, você concorda com o Lucas? E aí vai, sabe? Eu acho que essa ideia da pergunta, ela é muito interessante para movimentar discursos, sabe? Para desconstruir zonas de conforto. Eu acho que às vezes a gente sofre muito por uma ideia que é positivista, que é a ideia do resultado. Então, por muito tempo, eu quis ver uma pessoa dizer: nossa, eu estou enganado, mudei de opinião. Veja bem que artificial que isso é. Isso não acontece dessa forma. Né? Veja bem, nós não mudamos de opinião tão facilmente. Então, o que me leva a crer que na sala de aula um aluno vai mudar genuinamente de opinião? Então, eu não acho que esse tipo de resultado, né, empírico, a gente deve sofrer por buscar esse tipo de resultado, porque eu lembro muito na dissertação de mestrado, na época do mestrado, eu estava muito apaixonado, né, pelo ensino crítico, então eu queria muito que desse certo. Para mim era como se fosse uma religião, né, e aí tá a minha autocrítica daquele momento. Então, na época da pesquisa de mestrado, uma das participantes, professora, minha amiga pessoal há muito tempo, ela disse, ela era a participante mais incomodada com essa minha empolgação, né, com o ensino crítico. E aí, num determinado momento, numa dos encontros do grupo, a gente estava refletindo sobre justamente essa ideia de certezas, que a gente muitas vezes sofre muito. E ela disse algo que me desestabilizou para sempre, que é: nesse trabalho que a gente faz com ensino crítico, não há certezas, há somente riscos. E é mesmo. Sabe? É mesmo. Então, eu acho que se a gente trabalha com essa ideia, e com a ideia de pluralidade, essa ideia de fazer perguntas para movimentar repertórios, né, para desconstruir zonas de conforto, é muito interessante. O que vai acontecer dali para frente, a gente não pode controlar. Infelizmente. Né? Se falasse, Marco Túlio, você pode optar por controlar. Eu não quero controlar. Eu acho que as pessoas têm as suas jornadas, sabe? E eu acho que o nosso papel é movimentar sentidos na construção dessas jornadas, que são, né, é claro, coletivas, mas elas também têm uma dimensão que é do sujeito, que é individual. Então, eu acho que é muito sobre isso, movimentar sentidos. Tem uma ideia mágica nessa coisa da pergunta, porque ela movimenta um espaço de poder, né, Marco Túlio? Porque quem faz a pergunta é quem tem o poder. Mas ao passo que você faz a pergunta e espera legitimamente uma resposta, você possibilita essa movimentação maior dentro da sala de aula. Então, você também movimenta o poder, porque você espera a resposta, né? E não uma resposta única, mas possibilidades. Eu acho que esse movimento é muito bacana. E democracia é sobre isso, não é? No final das contas, a essência de uma perspectiva democrática é sobre pluralidade. Então, quer dizer, no espectro democrático, nós temos necessariamente ideias mais conservadoras, ideias menos conservadoras, ideias mais progressistas, ideias menos progressistas, ideias altamente subversivas, e é isso que torna o espaço democrático plural e repleto de possibilidades. Eu acho difícil a gente não trazer a sua tese para essa conversa, porque, claro, além de ser um trabalho primoroso, forte e sem nenhuma modéstia, tem uma estética muito linda e transgressora para a academia, a tese Letramentos Queer na Formação de Professores de Línguas, complicando e subvertendo identidades no fazer docente, né, que foi definido em 2018, eu acredito que foi um ano muito sensível para a gente. E considerando o contexto sociopolítico atual, que a gente percebe essa nítida ascensão das políticas de guerra no país, a polarização discursiva, que tem sido cada vez mais comum nos discursos das estudantes, afinal, as salas de aulas não estão imunes aos discursos que circulam fora delas, né? Nesse sentido, a docência pode se constituir como um fazer de estranhamento, conforme você propõe na tese, como problematizar questões sociais emergentes com aquelas que enxergam positivamente o atual governo, por exemplo, nas nossas aulas de línguas. Wilfer, obrigado pelos elogios à tese. Realmente, assim, foi um trabalho que eu
Rosane e eu, a gente, né, foi um trabalho muito conjunto mesmo de elaboração. A estética a qual você se referiu, ela foi pensada muito assim, de última hora, porque eu não estava confortável de jeito nenhum com aquele formato acadêmico clássico, né? E aí você, se você olhar lá, você vai ver again, Mamãe Madonna espalhada pela tese, né? Porque aquele clipe que eu coloco ele foi o meu primeiro contato com isso com esse, né, campo que eu vi ali em 2018 como campo queer. E sem dúvida eu acho que nós temos um papel. Não acho que somos salvadores da pátria, não somos nós que vamos levar o Brasil para um outro patamar democrático, mas eu acho que nós temos um papel importante a cumprir e com certeza esse trabalho tem potencial porque a gente trabalha com pessoas. E é com muitas pessoas. E a gente trabalha com a formação dessas pessoas. E como a Bárbara colocou em algum momento, a gente é muito privilegiado como professores e professoras de línguas porque a gente pode tratar do que quer que seja. Então, tudo que a gente levar para a sala de aula, isso eu lembro muito da Rosane, professora Rosane, falar. Tudo é a língua, né? Então, assim, o fato da gente poder problematizar o que quer que seja, já ser um trabalho de leitura, de escrita, ou de práticas de linguagem, né, como os documentos oficiais colocam, eu acho que isso já nos coloca num patamar de destaque, né? Porque talvez um professor de matemática tenha muito mais trabalho para levar essas questões, né? Professor de ensino religioso, talvez, enfim, mas eu acho que como professores e professores de línguas, nós temos muito espaço para isso. E com certeza, eu acho que trabalhando com essa movimentação de sentidos, através das perguntas, eu acho que é a melhor forma para poder levar qualquer pessoa, com qualquer frente ideológica, a um movimento que seja possível. Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, como fazer uma pessoa que concorda com o governo se movimentar, eu não gosto de pensar em pessoas específicas, eu gosto de pensar que essas pessoas existem, que elas estão nas nossas salas de aula, mas elas não estão sozinhas ali. Entendeu? Eu gosto de pensar que essas pessoas que concordam com o governo e que estão na nossa sala, elas necessariamente habitam aquele espaço com outras pessoas que não concordam com ela. E não estou falando de mim só, estou falando de colegas. Vão ter alguns que concordam parcialmente, outros concordam menos, outros discordam radicalmente. E é essa que é a força da sala de aula. E aí entra o nosso papel de levar textos, levar imagens, levar diferentes recortes, né? Quer dizer, uma música da Elis Regina. Por que eu não posso levar uma música da Elis Regina, do Chico Buarque em português, e de repente trabalhar atividades translíngues, né? Na aula da língua que seja. E nessa aula fomentar perguntas diferentes que vão movimentar necessariamente diferentes repertórios ideológicos. Eu acho que é sempre pela pluralidade, pelo espaço democrático e pelas perguntas que a gente tem a possibilidade de promover fissuras e expandir perspectivas, né? Como a professora Valquíria da USP diz. E sabemos que nos momentos de maior repressão e opressão também é possível perceber um forte movimento de resistência, de ativismo e de militância organizada. Como você percebe a importância da linguagem, da educação linguística, sobretudo crítica, como forma de resistência a esse e nesse contexto bolsonarista e pandêmico? Ou melhor, podemos percebê-las como um movimento de resistência, dialogando com Ana Lu 2011? Eu acho que sim, Wilker. Inclusive, essa ideia da reexistência da Ana Lu, eu gosto muito porque ela traz uma potência histórica muito forte para a área dos letramentos, né, que ela chama de letramentos de resistência, e eu acho que justamente por conta dessa questão da gente ser professor, lidar com um espaço que a gente pode levar qualquer assunto, qualquer tema, movimentar qualquer tipo de sentido, eu acho o espaço muito produtivo para essas questões, né? Então, quer dizer, se a gente está vendo pessoas performando o seu desejo de destruição ou sua falta de humanidade, né, perante o cenário de construção de mundos de morte que a gente tem vivido, por que a gente não pode problematizar esses sentidos em sala de aula? Eu acho que muito vem a partir disso, sabe? Do potencial que a linguagem tem para poder movimentar sentidos. Recentemente tivemos o caso do professor que foi demitido pelo prefeito de Criciúma por exibir em sala de aula um clipe da música Etérea, do Criolo, em uma aula de artes.
Clipe esse, que é bom mencionar aqui, que foi indicado ao Grammy Latino em 2019, acumula mais de 1,2 milhões de visualizações nos streamings, e esse prefeito alegou em suas redes sociais que a atitude foi tomada por não concordarem com conteúdo erotizado e com viadagem em sala de aula. No mesmo artigo, em coautoria com a Rosane, Marco, vocês mencionam a retirada dos temas que envolvessem gênero e sexualidade na BNCC, em momento simbólico, na transição de um período mais democrático para um período de obscuridade que vivemos atualmente, mas que, abre aspas, mesmo sob constante vigilância, as professoras estão legalmente respaldadas para atuar criticamente, fecha aspas. Com esse episódio, como que vocês avaliam o seu ocorrido com o professor de Criciúma? Há muitas questões nesse caso, né? A gente poderia ir tranquilamente escrever um baita de um texto analisando as trajetórias dessa pedagogia aí. Porque o que esse professor fez? Bom, o que aconteceu, eu acho que tem várias questões aí. Primeiro, ele era em contrato temporário, né, na escola. Infelizmente, as pessoas que estão em contrato temporário, elas podem ser desligadas. Então, assim, sempre nos eventos que as pessoas me perguntam sobre o trabalho com esses temas, especialmente gênero e sexualidade, eu sempre costumo dizer que a gente sempre precisa pensar o contexto, sabe? Precisa pensar o contexto, precisa pensar no que é possível fazer, né? E quando eu falo contexto, eu estou dizendo da escola, eu estou dizendo da equipe gestora, eu estou falando da comunidade escolar, eu estou falando da cidade. No entanto, no caso desse professor, o clipe que ele passou e com a proposta que ele passou, que estava dentro do currículo da escola, se não me engano, eles estavam fazendo um trabalho na escola que era sobre performances, que era sobre diversidade, né? Então, o que acontece ali? Não é nem um movimento fora do que se esperava daquele contexto, né? Então, o que acontece ali? Você tem uma resistência conservadora extremamente forte e um layer distorcido daquela performance. Porque, veja bem, viadagem. O que é viadagem naquele vídeo? Você não tem cenas de intimidade, né? Pelo menos eu não vi. Eu vi, assim, corpos diversos aparecendo em diversas performances, né? Diversas cores, diversos adereços, que atravessavam diferentes campos de gênero e sexualidade, mas o que poderia ser viadagem ali, né? Eu fiquei pensando, o que a pessoa lê como viadagem ali? Eu não consigo pensar em outra coisa senão a própria diversidade. Então, o que é viadagem ali naquele contexto? É o corpo indexicalizado como um corpo que não percorre a tríade sexo, gênero e sexualidade. Certo? Então, esse corpo não precisa interagir com outro corpo de mesmo sexo, de mesmo gênero. Basta ele existir ali. Né? Então, a simples presença desse corpo, ela já gera naquela pessoa que está lendo a ideia de que há nudez, a ideia de que há pouca vergonha, a ideia de que há movimentos de intimidade, e não há. Né? O que é um trabalho? Ali é um trabalho de performance. Unicamente de performance. Né? Então, assim, eu fico pensando, o que possibilitou a demissão? Né? Eu acredito que pelo que eu vi, né, pelo que eu acompanhei, porque, se não me engano, o professor até hoje ele não se pronunciou, porque ele ainda está muito abalado, né? É muito triste chegar à conclusão do que possibilitou o desligamento desse professor, que foi o que a gente tem visto acontecer a bel prazer o tempo todo, que são ações acima da lei. Né? Então, assim, são ações acima da lei. Esse prefeito burlou a lei, burlou os documentos oficiais e demitiu esse professor. Né, de uma forma extremamente autoritária e, repito, fora da legitimidade dos documentos oficiais que, pelo que é preconizado ali, ele não teria motivo absolutamente nenhum para ser desligado. Então, nós tivemos mais uma oportunidade de assistir o movimento arbitrário desse espaço conservador. Minha ótica, o que aconteceu foi isso, um burlar da lei. É importante a gente falar sobre isso porque nós estamos vivendo momentos sensíveis. Eu conheço diversas professoras e professores que são engajados, são militantes, são ativistas que estão com medo nesse momento e como que vão lidar com as suas práticas, principalmente pelo fato, por exemplo, como você mencionou, Marco, do contrato temporário. Então, ainda que a gente entenda, perceba a importância de ter esses movimentos de resistência democrática nos nossos espaços de sala de aula, também nos compadecemos por essas realidades que, infelizmente, cada dia mais
fica mais constante e comum no nosso contexto brasileiro, né? Isso também, em grande conta, pode ser percebido pela fragilidade com que a profissão tem sido encarada nos últimos tempos, sabe? Junto com o status social de ser professor, nós construímos uma carreira que é muito fragilizada, não só por causa das alterações recentes nas formas de contrato via CLT, mas por causa da profissão em si, sabe? Todo mundo questiona o professor em seus saberes. Todo mundo questiona a prática dos professores em seus saberes. Porque todo mundo acha que entende de educação mais do que nós que nos preparamos para isso, que estudamos para isso. Todos os telejornais trazem pessoas para falar sobre o que é que está acontecendo com problemas da educação. Eu escuto poucos professores dando depoimento. Eu escuto o secretário falando a partir da posição de poder de secretário da educação. Eu escuto especialistas consultados pelo jornal. Eu escuto pessoas que estão falando a partir do seu lugar imbuído, foram habilitadas a falar sobre a educação, mas eu raramente vejo as pessoas consultando professores. Prestem atenção nos noticiários, quando fala sobre o retorno das escolas, nesse momento agora pós-pandemia, dificilmente você ouve professores falando sobre como tem sido a situação. Então, essa voz do professor, ela está apagada, ela está enfraquecida. Chega uma pessoa que é responsável por um aluno na escola e ela questiona o professor pelas atitudes do professor em sala de aula, como quem pede satisfação de alguma atitude de um colega, não necessariamente como quem questiona um profissional, sabe? Diferente do respeito que eu vejo a outras profissões. As pessoas são realmente cobradas para que respeitem outras profissões. Não vejo as pessoas sendo tão cobradas em relação ao respeito que elas devem ou deveriam ter em relação ao professor ou professora. Nós nos preparamos muito para estar na sala de aula, nós estudamos muito, nós lemos muito, nós passamos por uma formação criteriosa, nós ganhamos o direito de estar naquele lugar. E qualquer pessoa se vê capaz de questionar aquilo que a gente faz em sala de aula, né? Então, eu acho que isso é muito sério, porque isso tem a ver com a autoridade do professor, a autoridade profissional, e eu acho que isso tem que ser mais respeitado. Infelizmente, não é. Eu acho que essas discussões caminham também bastante, né, na ideia que eu acho que foi o último texto que eu li seu, Mar, que é o Barbárie, Meia Culpa e as Pessoas, que foi recentemente publicado, né, no Le Monde Diplomatique Brasil. E você argumenta que, abre aspas, o resultado das eleições de 2018 não podem ser desvinculados dos eventos que precederam, pois foram eles que produziram as condições sociais e políticas para o que tornaram possível, fecha aspas. Isso significa que o arrependimento em relação às eleições do atual presidente, timidamente delineado nos discursos de algumas pessoas, precisa passar pela autocrítica do sujeito arrependido, de modo que tal sujeito assuma sua participação na formação do contexto que motivou a conjuntura política nos últimos anos. Em se tratando do contexto educacional, como vocês veem o papel das professoras, dos professores, sobretudo de línguas, na incitação desse processo de autocrítica? Quando eu escrevi esse texto, eu vou confessar aqui o que me motivou. O que me motivou foi olhar para os lados e ver pessoas que eu conheço e que foram para a Praça Tamandaré, né, aqui na época de 2016, 2015, manifestar a favor do impeachment da Dilma, posando para fotos ao lado de cartazes em que você tinha metade do corpo a Dilma, metade do corpo um mosquito. Pessoas que aplaudiram a postura notadamente parcial do Sérgio Moro no encarceramento do Lula, né, naquele processo extremamente questionável em muitos pontos, né, estarem fingindo que nada aconteceu, né? Então, quer dizer, durante anos elas se vincularam aos mesmos espaços que Bolsonaro, porque Bolsonaro também apoiou o impeachment da Dilma, Bolsonaro também olhava Sérgio Moro como herói, Bolsonaro também apoiou tudo que foi feito contra o ex-presidente Lula. Então, quer dizer, será que essas pessoas não entenderam que não ter votado no Bolsonaro foi simplesmente o fato de elas não terem colocado a cereja do bolo, mas elas contribuíram para tudo que esse homem apoiou durante muitos anos. Então, quer dizer, elas estiveram sentadas na mesa com ele. Né? O que eu quis dizer foi isso. Então, agora você veste a roupa da indignação? Como assim?
A eleição não foi o acontecimento X, ela é resultado do que aconteceu antes. Então, para incitar esse movimento em sala de aula, eu não sei nem, eu acho que eu nem pensei nisso no momento de escrever o texto, eu acho que eu não estava pensando muito no contexto educacional, mas eu acho que problematizar, né, os sentidos que foram construídos nesses anos que precederam a eleição, como o próprio golpe de 2016, né, os embates entre pessoas, as agressões contra pessoas que vestiam vermelho, eu acho que tudo isso, né, hoje talvez provoque uma sensação, uma percepção diferente nas pessoas que naquela época concordavam em gênero, número e grau. E é nesse movimento que, de repente, o movimento de autocrítica pode acontecer. Mas eu acho que nesse primeiro momento é isso. Eu gostaria de ser mais otimista em relação a isso, mas infelizmente nesse momento eu não consigo. Porque, para mim, essa relação das pessoas com a eleição, ela ainda está muito amparada no sentimento que elas vivenciavam de pior que tá, não fica. E eu não tenho visto as pessoas entendendo que ficou bem pior, sabe? Eu não estou vendo as pessoas percebendo que dava para ter ficado muito pior. E o pior, gente, que ainda pode piorar. E isso me dói muito. Consigo resgatar mais um fragmento desse texto, Barbárie, Minha Culpa e as Pessoas. Lá, né, dentro de várias coisas, você traz alguns termos pra gente, como projeto de ódio, desigualdade, lado certo, entre aspas. E eles aparecem para dar contorno ao desenho sócio-histórico que o Brasil tem pintado nesses últimos anos, eu acredito. Em diálogo com a filósofa Márcia Tchupuri, você diz sobre como o sujeito fascista se torna porta-voz da banalidade do mal e recusa a dimensão do outro, transformando em mero objeto, que eu acho que é exatamente sobre isso que nós estamos falando, né? E a gente tensionar um pouco essa relação, refletindo sobre essa construção de masculinidade, de atravessamento de gênero, como podemos ampliar esse debate levando em consideração os trânsitos entre os presidentes e a única presidenta eleita democraticamente destituída pelo golpe de 2016. Então, eu lembro, e aí eu vou resgatar a performance do Jean Willis no voto pela abertura do impeachment da Dilma. Quando ele foi votar, antes de cuspir no Bolsonaro, né, na enunciação do voto, ele chamou aquela votação de farsa golpista e sexista. E assim, se a gente analisa historicamente, né, movimentos autoritários, totalitários, como o fascismo italiano, né, o nazismo, que foi o fascismo alemão, né, a gente vai ver que essa ideia de destruição, ela está de mãos dadas com uma série de outras práticas discriminatórias, e uma delas é o sexismo, o machismo, né? E se a gente faz uma análise da leitura social da presidenta Dilma quando era presidenta e da leitura que você tem hoje do Bolsonaro, por exemplo, você consegue perceber um viés descaradamente sexista no processo de construção do impeachment da Dilma Rousseff. Então, naquele momento, eu lembro como se fosse hoje de ir ao Carrefour, aqui perto de casa, e quando eu estava voltando a pé, eu vi no vidro traseiro de um carro, um cartaz da Dilma, enfim, que na época já era uma senhora, com as pernas abertas e estava pregado Dilma vadia. Cara, aquilo foi tão agressivo para mim, e naquele momento eu percebi que você não estava se voltando contra uma má gestora. Sabe? A questão não era contestar uma gestão incapaz, uma gestora incapaz, ou um ser humano incapaz de fazer a gestão de um país. Você estava contestando o fato de uma mulher, né, com uma postura assertiva, segura, com opiniões deliberadas, está naquela posição. Então você vê isso muito claramente quando você relembra, por exemplo, os momentos em que a Dilma era ridicularizada nas suas falas e o momento em que o Bolsonaro fala coisas inadmissíveis de todos os pontos de vista, da articulação de ideia, de termos chulos, de tom de voz, e a repercussão disso como estupidez não chega à metade do que era veiculado a respeito da Dilma. Você se volta contra uma gestora porque supostamente o país estava vivendo a maior crise econômica da história, e veja bem, nós estamos numa situação econômica muito pior do que de 2015 e 2016 em todos os sentidos. E cadê
a denúncia em massa das classes médias sobre o que está acontecendo. Então, quer dizer, essa comparação, ela mostra para a gente que a farsa fascista, ela está de mãos dadas com a farsa sexista, como Jean Willis preconizava na votação do impeachment. Então, com certeza, essas duas nomeações, elas... Quer dizer, esse fascismo à brasileira, ele nasce de mãos dadas com uma série de práticas discriminatórias, né? Sendo o sexismo, o machismo, uma delas. Mas há infinitas outras. A sua escrita acadêmica é um estilo de ativismo, Marcos? Você acha que existe um espaço específico para nós, educadoras e educadores, também nessa luta? Existe um espaço para linguística aplicada à crítica ativista também nesse sentido? Então, eu acredito que o nosso trabalho, eu acho que o trabalho que se pretenda crítico, ele tem o engajamento social. E aí esse engajamento social, por mudança, a gente pode dar muitos nomes. A gente pode dar o nome de luta social, de resistência, e a gente pode também chamar de ativismo, né? Ativismo acadêmico, ativismo intelectual. Então, assim, com certeza, eu acho que esses trabalhos mostram que a gente não concorda com a realidade como é apresentada. Eu acho que a nossa postura na elaboração desses trabalhos ela é muito nítida nesse sentido, de dizer, nós vemos a realidade dessa forma e, numa percepção coletiva de sociedade, ela não serve. Eu acho que o nosso trabalho, necessariamente, ele tem esse viés ativista. Como disse a Nina Simone, que eu amo demais, ela disse que um artista tem que refletir o tempo. E aí, eu pegando esse gancho, eu acho que as pessoas, né, e nós, professoras e professores, não podemos nos furtar a reflexão sobre os tempos que vivemos. Mas essas reflexões são doloridas de serem feitas, né? Mas eu também não vejo uma forma de negar a nossa responsabilidade em construí-la. Acho que isso tem um pouco a ver também com a nossa relação com o tempo, sabe? O desafio de tentar parar de pensar o tempo como linear. Parar de pensar o tempo como uma cronologia linear e viajar, de repente, para outras cosmovisões que admitam a possibilidade do passado e presente coabitando, que é isso que você diz. A nossa visão ocidental de tempo, nessa linearidade cronológica, a gente tende a ler como aquilo que passou não se repete, que é essa questão da história ser cíclica, né? Então, o que eu tenho pensado daqui para frente, tenho tomado isso como uma responsabilidade social docente, sabe? Eu acho que todo educador, toda educadora deveria assumir para si essa responsabilidade de manter presente esse momento que nós estamos vivendo, para que as pessoas não se esqueçam da pandemia, não se esqueçam desses mortos, não se esqueçam do tempo que nós não estamos tendo para pensar sobre as dificuldades que estão sendo colocadas sobre as nossas vidas. Não se esqueçam de toda a fome, de todo o desemprego, de todos os problemas que estão assolando o nosso país nesse momento. Eu acho que nós, como educadores, e ainda bem que trabalhamos com linguagens, porque a gente vai poder falar sobre isso de diversas formas, estudar essa construção de diversas formas. Eu tenho certeza que fomos deslocados para diversos lugares aqui nessa conversa. Gostaria de agradecer muito, muito a presença, Marco. Eu sei que agendas cada vez mais malucas, esse contexto também não é dos mais propícios, mas obrigado por ter vindo, por ter aceitado, por ter conversado com a gente, foi incrível. Muito, muito obrigado. Em nome de toda a equipe Mescla, eu agradeço por você estar aqui mesclando para a gente. Eu tenho certeza que foi uma fala muito provocativa e também muito educativa. Muito, muito obrigado. Imagina, o prazer foi todo meu. Eu que agradeço pelo convite de vocês. É sempre um prazer. Eu costumo dizer que, embora eu não tenha sido aluno da UEG, a UEG ela atravessa a minha formação do início até agora, né? Eu lembro como se fosse hoje dos congressos que eu participei na graduação, inclusive, se não me engano, depois do colóquio da Letras, fora da UFG, fora de Goiânia, a UEG, né, dos interiores, Iporá, Inhumas, foram as universidades em que eu participei de congressos na graduação, depois no mestrado, depois no doutorado, participando de disciplinas. Então, assim, é um contexto que eu gosto muito da diversidade da UEG, né, do acolhimento, do comprometimento com a aprendizagem, né, com a falta de vaidade que a gente observa em outros contextos, né? Então, eu vejo
vejo um comprometimento com a coletividade, com a aprendizagem. Então, é sempre um prazer muito grande conversar com vocês, né, e poder ser deslocado também nessas conversas, né, que partem aí de um lugar ao mesmo tempo comum, mas com leituras, né, particulares de cada um de nós. Eu acho que a mágica da conversa, do diálogo democrático é justamente esse. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Marco, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado participar com a gente, né? Eu queria que você soubesse que o carinho que você tem pela UEGE é recíproco, a gente também tem um carinho muito grande por você. Então, muito obrigada por ter vindo falar com a gente. É sempre um prazer muito grande ler os seus textos. Love you so much. Obrigada por vir. Bárbara, obrigado por estar aqui conosco. É sempre incrível quando a coordenadora desse projeto participa. São reflexões sempre muito, muito, muito massa. Muito, muito obrigado. E obrigada, Will, pela oportunidade de dialogar com você. É sempre também um prazer estar aqui nesse projeto que a gente ama tanto e que a gente desenvolve com tanto carinho, né? E se vocês gostaram do episódio, aproveita para compartilhar, divulgar para os amigos, para as amigas e fazer todo mundo seguir o nosso canal Lean Life. Até mais! Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Obrigado. A resistência, ela, quando... Peraí, que agora até a gente retomar um minutinho. Só limpar essa câmera aqui. Oh, o Marco é tão fino que ele trava no sorriso, você viu, né? Já trava assim, Não assusta o Marco, não. Não vai, a gente não vai ficar até amanhã assim. Começou gravando 3 horas da manhã. Tá gravado, tá? A promessa, só pra cobrar depois.